Esse vídeo é da disciplina Organização e Arquitetura de Computador. O tema que será apresentado é tipo de memória, hierarquia e função das memórias. Para começar o assunto, vamos falar um pouco sobre o que seria uma memória ideal. Uma memória ideal contém as seguintes características: o tempo de acesso baixo, alta capacidade de armazenamento e baixo custo. Mas esse tipo de memória infelizmente não existe. Toda vez que uma memória era projetada, ela falhava em algum desses aspectos. Ela era rápida, tinha pouca capacidade e baixo custo, o tempo de acesso era baixo, ou alta capacidade de armazenamento e alto custo, ou o tempo de acesso, alta capacidade de armazenamento e baixo custo. E a partir dessas falhas no projeto de memória que surge a hierarquia de memória. A hierarquia de memória é normalmente representada por essa pirâmide, onde no topo estão os registradores, depois memória cache, memória principal e memória secundária, sendo que quanto mais alto o nível, maior velocidade de acesso, e mais baixo o nível, maior capacidade de armazenamento. A hierarquia de memória visa em criar uma memória ideal. Ela busca realizar uma priorização de uso de memória, mas é lógico que um nível, ou seja, cada memória desempenha uma função específica para o funcionamento do computador. Vamos falar um pouco de cada tipo de memória, com um pouco mais de detalhe. Registradores. Registradores, memórias no topo da pirâmide, e por consequência possuem maior velocidade de acesso e é um tipo mais caro. Ela é utilizada pelo processador no processamento das instruções. Memória cache surgiu com a evolução da memória RAM. Não conseguiu acompanhar a evolução dos processadores. Ela fica bastante próxima à CPU e é um nível abaixo dos registradores antes, ou seja, é um pouco mais lenta, mas possui um pouco mais de capacidade de armazenamento. E sua função principal, as palavras de memória mais utilizadas são mantidas no cache. E quando o processador necessita de uma palavra, ela primeiro verifica se ela está na memória cache. Se não estiver, ela verifica na memória principal. Memória principal. Sua função principal é armazenar dados de programa em execução, e onde a CPU busca instruções após instruções, e é um pouco mais lenta que a memória cache, mas por consequência possui mais capacidade de armazenamento. A memória RAM está nessa categoria de memória, que é uma memória volátil, ou seja, perde seus dados ao desligar o computador. O processador consegue acessar a memória diretamente com a memória RAM. Perde seus dados ao desligar o computador. Somente ela não seria possível ligar o computador novamente. Então, a memória RAM, que é somente leitura, dispara para a memória RAM como instruções de seguir para conseguir iniciar o computador. Memórias secundárias são as memórias com alta capacidade de armazenamento. São não voláteis, ou seja, sua informação continua lá, mesmo depois que o computador seja desligado. Não pode ser endereçado diretamente. Ou seja, a informação precisa ser carregada na memória principal antes de ser processada. Um exemplo de memória secundária é o disco rígido do computador.